Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje eu estou gravando aqui mais um conteúdo e o conteúdo de hoje ele vai falar acerca do pecado. O tema desse vídeo de hoje é o pecado e o jovem cristão. A base do texto está lá em Romanos capítulo 3, versículos 23 ao 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Hoje em dia, falar sobre o pecado ficou um pouco, vamos dizer assim, um pouco difícil, porque há muitas pessoas hoje, inclusive dentro da igreja, que resistem a uma mensagem que fala contra o pecado. Simplesmente porque elas pecam e não querem que ninguém fale acerca dos seus pecados. Utilizam-se apenas de Mateus capítulo 7, versículo 1 para dizer que a gente não pode julgar, só que elas acabam se esquecendo do restante da Bíblia, inclusive das palavras de Jesus lá em João 7,24, quando ele diz para a gente julgar conforme a justiça e não conforme a aparência. Mas o que significa pecado? Pecado é quando você erra o alvo. É como se você estivesse com um arco e flecha nas mãos e você precisasse acertar o alvo circular que está do outro lado. O pecado, ele é aquilo que nos separa de Deus, e ele é totalmente ao contrário da iniquidade e da transgressão. Pecado é quando você se desvia do caminho ou das leis de Deus. E por isso, o pecado, ele acaba nos afastando de Deus, visto que se a gente estiver seguindo no caminho certo, tanto da lei de Deus quanto no caminho de Deus, a gente claramente vai estar afastado do pecado. Sabe aquela coisa que você faz no oculto que é totalmente contra a palavra de Deus? Pois é, isso é pecado. Pecado é quando você está enfiado na pornografia e você não quer sair da pornografia. Pecado é quando você está adulterando, quando você está traindo sua esposa, sua namorada, sua noiva e assim sucessivamente. Pecado é quando você se relaciona com alguém do mesmo sexo que o seu. Pecado é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. O pecado, ele simplesmente te afasta da presença de Deus. Por que é que todos nós necessitamos da glória de Deus? Pelo simples fato de que todos nós pecamos. O texto de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, está dizendo isso. Pois todos pecaram. Todos nós pecamos, desde o primeiro ser humano, Adão, até os nossos humanos dos dias de hoje. Jesus foi o único homem que pisou na terra que não teve pecado algum, embora ele tenha sido tentado sim, como nós vamos ver lá em Mateus capítulo 4, quando ele está no deserto depois do jejum e Satanás começa a tentar ele. Inclusive nessa história de Jesus e o diabo, uma boa arma para você utilizar contra o pecado é a palavra. O próprio diabo conhece a palavra e ele utilizou ela contra Jesus. Só que aí Jesus também, não só por ser um bom conhecedor da palavra, como também ser o próprio Deus encarnado, o próprio Verbo encarnado, ele também vai utilizar a palavra. Só que Satanás, ele utilizou a palavra de um modo distorcido. Jesus já utilizou a palavra dentro do seu contexto. Satanás, ele lançava a palavra e Jesus, ele lançava também a palavra como forma de defesa quando ele dizia, está escrito, também está escrito. Tem gente que diz que não tem tempo para meditar na palavra e um dos grandes fatores para você pecar claramente é porque você não se alimenta do verdadeiro alimento que é a palavra de Deus. Tem gente que diz que não tem tempo para meditar na Bíblia, porém tem tempo para ficar pecando. Tem gente que diz que não tem tempo para meditar nas Sagradas Escrituras, porém tem tempo para fofocar, tem tempo para difamar o irmão, tem tempo para ficar falando mal do pastor, mal da liderança, mal do pessoal que está à frente do trabalho. Tem gente que diz que não tem tempo nem para orar, tampouco ler a Bíblia, mas tem tempo para ficar fazendo as coisas da carne. Você não pode ficar utilizando essa desculpa de não ter tempo para ler a Bíblia como desculpa que você está fraco para você lutar contra o pecado. Sobre esse assunto de que todos carecem da glória de Deus, eu gostaria de citar uma frase de John Stott que diz o seguinte:
A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Não pense que só porque você está na igreja, ou porque você é um pregador, um cantor ou algo do tipo, que você vai ser melhor do que as pessoas que estão no mundo. Nunca pense isso. As pessoas que estão no mundo necessitam da glória de Deus, assim como você também necessita da glória de Deus. Para finalizar o assunto por aqui, tem uma frase também interessante de Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: Deus, porém, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, lhe providenciou um meio de salvação em Cristo. Como nosso substituto, Cristo tomou o nosso lugar, sofreu por nós o duro golpe da lei, bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus e morreu na morte vicária em nosso favor. A lei foi cumprida, a justiça foi satisfeita. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou pedir também para que vocês possam deixar o seu gostei, que vocês comentem, que vocês compartilhem e que vocês se inscrevam no canal, porque fazendo isso vocês vão me auxiliar bastante na divulgação do Evangelho através deste canal. Eu vou deixar na descrição também do vídeo alguns links, que são os links das minhas redes sociais. Vou deixar também na descrição os links da compra dos meus livros em formato digital e em formato físico. E também eu vou deixar na descrição do vídeo o meu Pix, caso você queira auxiliar, para estar me ajudando também a compra de alguns equipamentos, para que a gente possa melhorar a qualidade dos vídeos. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.